Caneca participou de outros movimentos, como Cipriano Barata, também como a Revolução de 1817, não é? A imprensa teve um papel importante nesse movimento. Dois jornais que a gente não pode esquecer. O jornal Tifes Pernambucano, que era de Frei Caneca, onde ele era redator. Cipriano Barata, que tinha o jornal Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco. Então a imprensa também teve um papel atuante aí na divulgação dos ideais do movimento, que tem como característica liberal, separatista, federalista, republicana, anti-lusitana. Pessoal, há alguma dúvida até aí? Frei Caneca, ele foi preso como Cipriano Barata, mas Cipriano Barata ele vai conseguir, a sua vida será poupada, ele vai ficar preso até 1835, por aí. Frei Caneca não, ele foi preso, né? Mas aí ele fica preso, o que foi em 1824. 1825 será cumprida a sentença, que é a morte, né? Ele vai ser despojado das ordens religiosas, em frente à igreja do Pátio do Terço, em Recife, e depois conduzido ao lugar da forca. Mas se negaram, o Carrasco se negou a enforcar Frei Caneca por ser ele um religioso, né? Segundo o Carrasco, ele disse que viu Nossa Senhora ao lado de Frei Caneca. E aí recusou-se. Aí levaram ele para o paredão no Forte das Cinco Pontas e ele foi o quê? Fuzilado. Vendaram os responsáveis que iriam atirar e ninguém sabe quem matou. Pronto, acabou-se. Fuzilaram Frei Caneca. Certo? Muito bem. Senhores, a forma que o movimento foi reprimido aqui no Nordeste vai contribuir ainda mais para Dom Pedro I perder popularidade. Ele já estava perdendo por causa do seu autoritarismo, falência do Banco do Brasil. Ele tinha se afastado, na época, da elite, a aristocracia rural que ajudou ele a proclamar a independência, apoiou, ele se afastou, reaproximando-se dos portugueses. Então, inclusive, nós tínhamos dois partidos nesse período. O Partido Português, que era representado pela elite, que ajudou Dom Pedro a proclamar a independência, e o Partido Português, não, o Partido Brasileiro, tá? Que é a elite agrária brasileira do Centro-Sul, e o Partido Português, que era a favor de Dom Pedro. Esse autoritarismo era apoiado pelo Partido Português. Ele se afasta do brasileiro, reaproxima-se do português. Tá? Reaproxima-se do português. Outro fator que leva à queda na sua popularidade. Seu pai tinha falecido, Dom João VI, em 1826 ele faleceu. Com o falecimento do rei, quem deve assumir é o primogênito, o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? É o Dom Pedro I, imperador do Brasil. Dom Pedro abdicou o trono de Portugal a favor de sua filha, Maria da Glória. Mas ela tinha uma criança de 5 anos. Aí ele coloca o irmão, Dom Manuel, ou melhor, Dom Miguel, no poder, como regente, até a maioridade de sua filha, para juntos governar Portugal. Ele usurpou o trono. Então existia também a necessidade de Pedro retornar a Portugal. A morte do jornalista Líbero Badaró, um jornalista que era oposição ao governo, por pessoas ligadas a Dom Pedro. Líbero Badaró era um jornalista liberal de São Paulo, foi assassinado. Relacionaram a morte de Líbero à figura de Dom Pedro. Então tudo isso desgastou a imagem do imperador. Foi perdendo popularidade. A ponto que, quando ele teve em Minas Gerais, foi fazer uma visita tentando resgatar a sua popularidade. Quando ele chega em Minas, o povo está de luto pela morte do jornalista Líbero Badaró. Está de luto pela morte do jornalista Líbero Badaró. Foi mal recebido o imperador. Quando ele retorna ao Rio de Janeiro, triste, porque foi mal recebido,
Os portugueses, aliados a Dom Pedro, organizaram uma festa em março de 1831. Festa essa que esqueceram de convidar os donos da casa, os brasileiros. Tivemos um enfrentamento entre portugueses que eram a favor de Dom Pedro, brasileiros que eram contra a Dom Pedro. Esse enfrentamento ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Garrafa para tudo que é lado. Então Dom Pedro viu que não tinha mais sentido a sua permanência. Ele poderia sofrer um golpe dos militares se ele continuasse aqui, porque sua imagem estava desgastada. Como ele tinha necessidade também de retornar a Portugal, Dom Pedro então resolve, no dia 7 de abril de 1831, ele renuncia ao trono brasileiro, abdicou, renunciou, em favor de quem? De seu filho, Pedro de Alcântara. Pedrinho, que tinha 5 anos. A Constituição regia o seguinte: na ausência do imperador, o império deve ser regido por uma regência trina. Na ausência do imperador, o império deve ser regido por uma regência trina. Fim do primeiro reinado, início do período regencial. O período regencial é o mais instável do império, mais agitado. Por quê? Por causa das revoltas que marcaram este período. As revoltas que marcaram este período. O período regencial vai de 1831 a 1840. É o período de transição para a maioridade de Dom Pedro II. Ficou claro ou não? É o período de transição. Podemos dividir o período regencial em fases. Como exemplo, regência trina provisória de abril a junho de 1831. Regência trina permanente de 1831 a 1835. Regência una de Feijó de 1835 a 37. Regência una de Araújo Lima de 37 a 40. O período regencial termina com o golpe da maioridade. A maioridade na época era 21 anos. Os regentes baixaram para 18 anos. Logo, Dom Pedro vai ser emancipado aos 14 anos, que foi um golpe articulado pelo Partido Progressista, o que ficou conhecido como que golpe da maioridade, tá? O que vai dar início ao segundo reinado. O que é que nos interessa nesse período aqui? Não são as características do período regencial. Até porque o período regencial ocorreram várias revoltas. Cabanagem no Pará, Cabanada, ou Guerra dos Cabanos, Pernambuco e Alagoas, tá? Balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia, Malês na Bahia, Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. O que é que ele pede? Cabanada. Que infelizmente, ou felizmente para vocês no caso, aí afora a turma está confundindo cabanada com cabanagem. Estava dando aula aos meninos na isolada online, aí teve um aluno: professor, eu pago, me tira essa dúvida, pelo amor de Deus, que eu estou doidinho. Eu pago o tal curso online e lá o professor explica cabanagem dizendo que é a mesma coisa de cabanada. Eu disse: não, não. Se você pegar no Google, até o Google você vai ver mistura. Por quê? Onde? No Google onde? Wikipédia. Wikipédia é referência? Não. A turma mistura no artigo. Entendeu? Eu, Camilo, acredito que pode ter uma questão dessa, pode, mas eu acho que não vai vir. Pode, se vier uma questão sobre a cabanada, pode ser algo muito simples. Como assim? Por quê? Por falta de material, de informação sobre. Entendeu? Ela pode fazer. Não estou dizendo que não vai cair, tá? No edital pode cair, a possibilidade é grande. Mas eu, como professor, não colocaria.
por falta de tanta informação para o concurseiro. Vejam só. Mas eu poderia colocar da seguinte forma: botaria as várias revoltas que ocorreram em Pernambuco e pediria a incorreta. Ou colocaria das revoltas abaixo aquela que ocorreu durante o período regencial em Pernambuco. Aí botava ela. Pô. Aí botava cabanagem, cabanada, já ir para induzir mesmo ao erro. Mas algo assim muito direto, entendeu ou não? Poderia, é uma opção, porque ela faz isso, tá? Ela gosta de fazer isso. A banca, eu peguei questões dela, onde ela perguntou sobre as revoltas do período regencial, aquela que ocorreu na Bahia. Aí a resposta era sabe nada. Pode acontecer, viu? Agora, neste padrão, não algo muito bem elaborado, né? Por falta de informações, no sentido de para o aluno estudar. Tá? Mas aí, primeiro ponto, não confundam. Cabanada, Pernambuco e Alagoas. Cabanagem, onde? Pará. Ficou claro ou não? Vamos embora. Quando Dom Pedro I abdicou o trono, lembre disso. Dom Pedro abdicou. Pronto. Tem início o período regencial. A cabanada tem uma relação com a abdicação de Dom Pedro I. Porque o objetivo é esse aqui, ó. Trazer Dom Pedro de volta ao trono brasileiro. Esse é o objetivo. Entendeu? Ele renunciou. Mas só que a elite agrária que participou do movimento, os grandes proprietários de terras, e participa na defesa da sua propriedade, a grande propriedade. O próprio Francisco, ó, Vicente Ferreira de Paula Cavalcante, Cavalcante com I, né? Era latifundiários aqui em Pernambuco. Né? Então, veja só. A defesa da grande propriedade está no interesse de quem? Da elite agrária. A defesa da religião. A religião católica apostólica romana, aqui no Brasil, sentiu-se ofendida pela renúncia de Dom Pedro I e pregava a volta de Dom Pedro ao trono brasileiro em nome da autoridade divina, em nome de Deus. Entende? Só que, como eu falei para vocês, eu vou ter a participação da elite, não vou? Na defesa dos seus interesses particulares, mas ao mesmo tempo eu vou ter a participação de populares, que vai promover a práticas de saques de fazendas, assassinatos de proprietários de terras, ocupação de terras, libertação de escravos, o que levou a elite a deixar o movimento, e o movimento foi radicalizado. Com a morte de Dom Pedro I, que em Portugal não é mais Dom Pedro I, ele vai ser Dom Pedro IV. Ele, com a morte dele, não tem mais sentido, né? Então o movimento, com a retirada da elite, com a saída da elite, foi sufocado, foi reprimido em 1836. Tem livro que fala 1835, mas aí um ano para mais, para menos, não é tão drástico, tá? Então, nesse caso, o movimento foi sufocado, foi reprimido. Moral da história, o que é que eu devo saber? O objetivo do movimento, restabelecer Dom Pedro ao trono brasileiro. Segundo, a participação da elite agrária, que estava na defesa da sua propriedade. Terceiro, a radicalização do movimento por parte dos populares, com invasão de terras, não é? Assassinato de proprietários, não é? Com saques nas fazendas, e aí vai. O movimento perde o apoio da elite, com a morte de Dom Pedro em Portugal, o movimento é sufocado, é reprimido. Tudo bem, pessoal, até aí? Tranquilo? E aí, pessoal? Esse movimento já caiu não, já esteve em algum edital em Pernambuco? Sim.
2016, 2018 em bombeiro, mas não caiu nenhuma questão. Nenhuma questão até agora de bombeiro, entendeu? Então, a banca, né? Não foi nem a banca, a comissão fez uma comparação nos editais, tirou um, botou outro, aí trouxe esse movimento que estava em bombeiro. Tá bem assim? Podemos meter bronca? Vamos embora. Posso apagar? Vamos embora. Deixa eu introduzir essa parte aqui para vocês, do segundo reinado. Bem, o que ele pede é a praieira. Eu botei algumas questões pontuais, eu vou precisar até. Vocês têm um livro aí, né? Apostila? Pronto. Veja só. Só para vocês terem uma noção. O segundo reinado tem início com o golpe da maioridade, como eu mostrei para vocês, certo ou não? Pronto, tem início com o golpe da maioridade, que é a emancipação de Dom Pedro II, certo? Aos 14 anos foi emancipado. Por isso que chegou a ser denominado de golpe da maioridade. Quem articulou esse golpe foi o Partido Progressista, que no segundo reinado vai ser chamado de Partido Liberal, tá bom? Daí, na política sempre existe o tome lá da cá. Ninguém faz nada de graça para ninguém, né? Então, nesse caso, o primeiro ministério será formado por membros do Partido Liberal. O Ministério dos Irmãos, né? Irmão Cavalcante e Andrada. Os dois partidos do segundo reinado são esses, liberal versus conservador. O historiador Oliveira Viana diz assim, nada mais conservador do que um liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador na oposição. Tudo farinha do mesmo saco. Não existia divergência ideológica, tal. O que interessava era o poder, eles convergiam para uma aliança. Nesse caso, a primeira eleição do segundo reinado será marcado pelo uso da violência, fraudes. Essa eleição que ficou na história como do cacete. Eleição do cacete. Por que do cacete? Membros do Partido Liberal fez o uso da violência contra membros do Partido Conservador, além de fraudar e se beneficiar nas eleições. Daí a eleição do cacete. Os liberais conseguiram, então, eleger o maior número de parlamentares, o que levou aos conservadores, sentindo-se prejudicados, procurar o imperador e pedir a anulação das eleições, como assim foi feito. Foi anulada as eleições, aí, ó, com a anulação das eleições, quem se revolta agora são os liberais. Por quê? Quando Dom Pedro II revogou a eleição, prejudicou agora os liberais, na visão deles. Aí vem a revolta liberal, que ocorreu em São Paulo e Minas Gerais, o que foi reprimido duramente a mando do imperador. No segundo reinado, nós vamos ter uma experiência parlamentarista. É o primeiro momento que o Brasil vivencia o parlamentarismo, mas não aquele parlamentarismo tradicional, porque tudo no Brasil é deturpado, né? É para torar, né? Estamos no Brasil. O modelo clássico do parlamentarismo é o modelo inglês. Sim? É o modelo inglês. Nesse caso, o modelo inglês, que é desde 1689, até hoje, do século XVII até hoje. O rei reina, mas quem governa é o primeiro-ministro. No Brasil foi às avessas. Por quê? Quem mandava e desmandava era o imperador, não era o primeiro-ministro. O imperador nomeava o primeiro-ministro, demitia o primeiro-ministro, porque quem tem poder é o imperador. Por isso chamando de parlamentarismo às avessas. Em algum outro momento o Brasil vivenciou o parlamentarismo? Sim, no governo de João Goulart. Mas não às avessas, tá? Mas não às avessas, certo? Que inclusive vai ser Tancredo Neves, o primeiro-ministro, certo? Na República, tá? Aqui o primeiro modelo foi às avessas. Qual era o principal produto da economia brasileira no segundo reinado? Café. Destaque região sudeste. Após a Revolução Praieira, eu tenho uma certa estabilidade no Brasil, porque vai ser a última revolução, que é onde nós vamos entrar. A Revolução Praieira
e faz parte, não é, está inserida no ciclo das revoluções que marcaram a história de Pernambuco no século XIX, as revoluções liberais. Tudo bem ou não? Tranquilo? Vamos tomar um café e a gente volta com praieira, ok? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu dar aqui rapidinho. Olha só. A Revolução Praieira foi a última revolução que marcou a história do Império Brasileiro, certo? A última revolução liberal que marca a história de Pernambuco no século XIX. O ciclo das revoluções liberais foram elas: Revolução Pernambucana de 1817, Confederação do Equador, Revolução Praieira. A Revolução Praieira leva este nome por causa da Rua da Praia, local onde funcionava o jornal Diário Novo, centro do Recife, Rua da Praia. Daí a origem do nome da Revolução Praieira. A questão do Partido da Praia, que é o Partido da Praia, vai ser uma dissidência do Partido Liberal em Pernambuco. O movimento é de caráter liberal, por ter sofrido influência da famosa Primavera dos Povos, 1848. Ocorreu na França, tá? Uma revolução de cunho liberal, tá bom? Por isso, a praieira, por ter sido sofrido, ou seja, tido a influência da revolução, revoluções europeias liberais, como a Primavera dos Povos, a revolução tem um caráter liberal. Teve influência também do socialismo. Se você ver no material, vocês têm aí. O socialismo utópico, mas o movimento não é socialista, é liberal, tá? Teve uma discreta influência do socialismo utópico, tá bom? Federalista, por quê? Defende o elemento federal, defende a autonomia política para os estados. Hoje, estado, na época, província, tá? O antilusitanismo, a revolução era antilusitana, a aversão ao português, certo? Veja só, causas da revolução: concentração fundiária. Um terço dos engenhos que estava aqui em Pernambuco era desta família aqui, ó, com I. Um terço. Os outros dois terços tinham outras famílias, como Rego Barros. Mas as famílias mais influentes que nós tínhamos aqui era Cavalcante e Rego Barros. Rego Barros era conservador, Cavalcante era liberal. Beleza? Além da concentração fundiária, nós vamos ter a crise econômica. Os dois principais produtos da nossa economia, açúcar e algodão, estavam em crise, para variar. Concorrência internacional, seca, agravando a crise econômica no Nordeste, Pernambuco, beleza? Uma outra atividade que a gente desenvolvia aqui era o comércio, mas era controlado pelos comerciantes portugueses. O comércio era controlado, monopolizado pelos comerciantes portugueses. Os comerciantes portugueses vendiam tecidos a atacado para os brasileiros, para que os brasileiros pudessem vender a varejo. Mas os portugueses, além de vender atacado, também vendiam a varejo, concorrendo com o comerciante brasileiro. Entendeu a questão? Concorrendo com o comerciante brasileiro. Isso aí atrapalhava o processo. Tá? Outra questão importante que eu chamo a atenção aqui de vocês. Além disso, eu tenho uma disputa por cargo no Legislativo. Antônio Chichorro da Gama
Presidia a província de Pernambuco, afastou-se e foi candidato ao Senado, eleito senador. Só que surge um problema. Os conservadores não deixaram ele assumir, levando a um conflito. Então, a disputa por cargo no legislativo também é uma causa. Até que veio a nomeação de Pedro Araújo Lima para o governo de Pernambuco. Como ele era o quê? Conservador, teve início a Revolução Praieira. Veja, entre as lideranças eu tenho Pedro Ivo, Borges da Fonseca, Abreu e Lima. O Borges, o Pedro, o Ivo, eles criaram um manifesto ao mundo. É um documento que vocês têm aí no material de vocês, eu botei os itens principais. E entre os itens defendidos por eles tinha lá o sufrágio universal, que é o voto livre, universal, para todos. A extinção do poder moderador. Aí defendia a independência entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. A adoção do elemento federal. Né? Comércio a retalho somente para brasileiros. Então veja, em nenhum momento a liberdade de imprensa, em nenhum momento ele defende a proclamação da República, a abolição da escravidão. Porém, existem algumas lideranças, como Borges da Fonseca, que defendia reformas mais radicais, mais democráticas. Além de defender o voto livre, universal, o federalismo, defendia a República. Mas quem defendia? Borges. Então, se a questão fala em Borges, beleza. Mas se a questão fala sobre a Revolução Praieira, marca alternativa correta, e se falar que defendia a República, está errado. Aqui, ó, botei isso. Ó. Borges defendia a República, mas a Revolução Praieira não é republicana. Por quê? Quem defendia a República era Borges, não o movimento. Ficou claro? Como você vai ter o próprio jornalista Teixeira, ele vai defender a reforma agrária, mas o movimento, não. Tá? Outra questão importante a ser chamada a atenção aqui. Esse movimento é de cunho popular, foi um movimento popular, ou de caráter social, onde se defendia que o governo deveria desapropriar os engenhos para que pudesse regulamentar a posse da terra. É a partir daí, após essa revolução, eu tenho, ó, nesse contexto, a criação de quê? A criação da lei de terra, mas vai beneficiar os grandes proprietários de terras, tá? Nesse período também, aí, na época da Revolução para ele, está em crise a mão de obra escrava, porque vai levar a lei Eusébio de Queiroz com o fim do tráfico negreiro. Todo esse contexto. Pedro Ivo, Borges resistiram quanto pôde. O próprio Borges resistiu, mas aí cedeu. Pedro tentou resistir, foi preso, tá? O movimento foi sufocado, pondo fim à última revolução do Império. Agora, deixa eu destacar uma outra coisa aqui para vocês, sobre a Revolução Praieira. É um movimento de cunho liberal, mas teve influência do socialismo utópico. Mas essa influência foi influência o quê? Discreta. Não foi aquela intensidade. Logo, não defendia a abolição da propriedade privada. Tá certo? O movimento eu devo levar em consideração que é liberal, federalista, antilusitana. Inclusive, eu vou ter aí, nessa época, o movimento Mata Marinheiro. Sabe que movimento é esse que ocorreu aqui em Recife, na época do Equador, em 1823, aqui em 1848, em Recife. Um movimento de perseguição aos portugueses. Mas por que esse sentimento antilusitano, professor? Simples. Os portugueses ocupavam os principais cargos no Brasil. Tá certo assim? Tranquilo. Vamos praticar? Vamos lá? Eu tenho umas questões aí e a gente vai aprofundando nelas. Deixa eu te dizer quais são. Eu vou marcar agora. Eu respondi
17. Não? Então não é pode querer tomar